Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu vou mostrar todas as minhas leituras do mês de novembro. Bom, no mês de novembro eu li 6 livros, dentre eles tem algumas HQs e graphic novels, então vou mostrar pra vocês agora. A primeira HQ que eu li no mês de novembro foi a Lena, do Kim Henderson. O Kim esteve aqui em São Paulo e em Porto Alegre na Feira do Livro e eu acabei indo prestigiar então a sessão de autógrafos deles aqui em Porto Alegre. Nessa HQ a gente vai conhecer a Lena, que é novata dentro de uma escola. Pelo passado dela envolveu um certo mistério do porquê ela saiu da escola dela anterior. Ela acaba recebendo muito bullying nessa nova escola dela. E aqui vai ser relatado várias cenas bem cruéis assim que acontece com a Lena. Tem uma protagonista então que acaba... Uma protagonista não. A pessoa que faz esses bullyings, ela é bem detalhada nessa história. E nessa parte a gente vai conhecer então a melhor amiga da Lena, que é a Josephine. E a Josephine fica pressionando a Lena para ela tomar uma atitude, para ela não deixar assim, enfim, para ela enfrentar então a Filipa, que é essa pessoa que fica causando esse bullying, esse desconforto na vida da Lena. Só que tem um probleminha aí. A Josephine, ela morreu há 1 ano, então a gente vai acompanhar o que está por trás da morte da Josephine e como a Lena vai lidar com toda essa situação. Eu não posso falar muito mais porque eu vou acabar contando muito da história e pode ser um pouco de spoiler. Mas eu gostei muito da história. Isso aqui é um quadrinho então europeu. O Kim, ele é sueco. E gostei muito de ter conhecido ele. Ele foi super simpático e saber um pouquinho mais de como foi o processo de criar essa HQ e de como ela acabou chegando aqui no Brasil também foi bastante interessante de conhecer. O quadrinho saiu pela AVEC. E muito em breve vai ter resenha dele lá no Estante Diagonal. Se já tiver saído, eu vou deixar o link aqui em cima. E junto com a resenha vai ter um sorteio de um exemplar de Lena também. Então fiquem ligados que muito em breve vai acontecer esse sorteio. Aí eu acabei esquecendo de mostrar, né, o traço da HQ. Vou tentar mostrar aqui só do comecinho, pra não contar muito da história. É muito bonito e o autógrafo do autor ele faz ali na hora e ele faz a ilustração da Lena e é muito legal. O outro livro que eu li em novembro foi a continuação de A Rebelde do Deserto, A Traidora do Trono. E fica um pouco difícil falar sobre esse livro sem contar spoilers do primeiro livro. Mas enfim, se vocês não quiserem conferir o que eu vou falar sobre esse livro, como foi essa leitura, eu vou deixar aqui na descrição aonde eu volto a falar sobre as minhas outras leituras, tá? Aqui então a gente vai ter uma Mani que já é membro dos Rebeldes e é um membro bastante importante e forte, justamente pelos poderes que ela descobre ter no final de A Rebelde do Deserto. E aqui a gente vai ver uma situação política um pouquinho mais complicada. O sultão tá apertando um pouco mais o cerco contra os rebeldes, então a gente vai ter um pouco mais de cenas de luta. Bastante tempo se passou desde o final de A Rebelde do Deserto, então não vai ser uma sequência tão direta, tanto que a gente vai acompanhar algumas situações que vão acabar se desenrolando após o final da Rebelde do Deserto. Tem coisas que a gente não sabe o que aconteceu, a gente vai descobrir enquanto estiver lendo esse livro. Por esse motivo, a relação da Amani com o Jin tá um pouco assim desestruturada por algo que aconteceu, né? Eu não vou falar para evitar spoilers também. E só que aqui vai acontecer uma traição e vai vir de uma pessoa bastante próxima assim da Mani, e a Mani vai acabar então dentro do palácio do sultão como uma prisioneira. Mas lá dentro a Mani vai começar a ter uma outra visão sobre o sultão, o que está por trás dos planos dele. Um dos principais questionamentos da Mani vai ser: será que o príncipe rebelde é realmente aquela pessoa que precisa estar no poder? Será que esse sistema do sultão não é o sultão certo para que essa sociedade funcione do jeito melhor? É mais ou menos por esse viés que vai acontecer A Traidora do Trono, mas é um livro muito bom. Acho que assim como Rebelde do Deserto, acho que ele é um pouquinho superior na minha opinião, ele é um pouquinho mais grossinho também, e eu gostei muito e eu não vejo a hora de ter a continuação para ler. Amy Hamilton, ela criou um universo muito legal e a cada capítulo ela consegue te prender mais, te instigar. Os capítulos são um melhor que o outro e quando tu vê, tu já terminou o livro. Então assim, essa é uma série que eu recomendo muito. Leiam Rebelde do Deserto, leiam A Traidora do Trono, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Como eu já tava no clima de A Rebelde do Deserto, eu peguei Contos de Afúria e Aurora, que é esse livrinho super pequenininho, que vai trazer pra nós duas perspectivas um pouco diferentes sobre o primeiro livro, principalmente.
Eu só li o primeiro, eu não li o segundo livro ainda, que é A Rosa e a Adaga, tá? E eu consegui ler esse livro super bem, eu não peguei spoilers, porque tudo que tava aqui eu já tinha visto em A Fúria e a Aurora, tá? Esse aqui a gente vai ter duas novas perspectivas. Uma vai ser a do Khalid, então, que é essa pessoa extremamente machucada pela vida por conta da maldição dele, sabe que leva uma vida miserável, mas precisa disso para continuar vivendo. Enfim, ele tem os seus motivos lá e a gente vai acompanhar qual foi o primeiro pensamento dele quando ele viu a Sherazade, qual foi a reação dele em saber que ela foi uma voluntária, né, para ser uma esposa dele. E a outra perspectiva que a gente vai ter aqui vai ser da Despina, então, que ali é meio que a dama de honra da Sherazade. E a gente vai ter um pouquinho mais dessa personalidade da Despina, que é super descolada, vamos dizer assim. Tudo que ela tem que falar, ela fala. E aqui a gente vai ver, então, como ela se deixou envolver pelo Jalal, né, que é aquele primo do Khalid. E é super legal, eu gostei muito. Eu acho que isso aqui foi um super presente para os fãs da duologia. E aqui, infelizmente, a gente se despede, então, desse universo que a René Andier criou. A minha outra leitura de novembro não foi esse livro, tá? Foi parte dele. Eu li o Prince of Thorns, né? Que é o primeiro livro da trilogia. Ele termina mais ou menos aqui, tá? E eu não tinha muita perspectiva de ler essa história agora, sabe? É um livro que me chamava atenção, mas eu não pretendia ler ele agora. Mas quando eu recebi essa edição, não tem como tu não ter a vontade de conhecer esse livro, justamente por causa do capricho que a editora fez nessa edição e o modo que esse livro chegou aqui na minha casa, né? Que chegou naquela caixa super trabalhada. Acho que eu mostrei pra vocês no meu último book haul. Se vocês não tiverem visto, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Então eu fui lá e fui conhecer então o primeiro volume da trilogia Prince of Thorns. E, gente, eu fiquei impactada com essa história, o modo como ela me envolveu, a modo como eu me interliguei com esse personagem. Aqui a gente vai conhecer o Jorg, então, que é o príncipe desse reino. Eu não vou dar nome ao reino, nada, eu vou contar assim um pouco por cima da história. E o Jorg, quando ele era muito pequeno, ele presenciou então o assassinato brutal da mãe dele e do irmãozinho dele mais novo, o William. E ele foi deixado então para morrer no meio de arbustos de Rosa Brava, que é um arbusto cheio de espinhos e é um arbusto que quanto mais tu se mexe, mais os espinhos cravam na tua pele e vão penetrando e vão te arranhando. E ele cresceu nisso então, com isso na cabeça, e ele sabia que ele precisava crescer, amadurecer mais para ir buscar a vingança dele. O pano de fundo dessa história é basicamente isso, é o Jorg marcado psicologicamente e fisicamente sobre essa tragédia, e ele quer então a busca de redenção, a busca de vingança em cima daquela pessoa que cometeu essa tragédia na família dele. Vamos dizer que ele é um anti-herói, tá? Ele não é um herói bom, ele vai cometer alguns atos bastante cruéis aqui, eu tiver que fazer, ele vai fazer. E é isso que chama atenção nele, sabe? Ele não mede as consequências, o que ele tiver que sacrificar e fazer, ele vai fazer pra ir em busca dos planos dele. Vai te proporcionar uma dualidade, assim, de sentimentos, mas não tem como não torcer por ele, sabe? Pretendo continuar com essa série, com essa trilogia. Gostei muito dessa história, gostei muito desse universo que o Mark Lawrence criou. E eu não vejo a hora, então, de pegar o segundo volume para acompanhar o resto da jornada do Jorg. O penúltimo livro que eu peguei em novembro foi Crônicas de Morrigan, que é o livrinho onde a gente se despede desse universo de As Crônicas de Amor e Ódio, da Mary E. Pearson. E é um livro super fininho, eu li ele em um dia. E aqui a gente vai ter um prequel, então, das Crônicas de Amor e Ódio, de muitos anos antes da história da Lia. Aqui a gente vai conhecer a Morrigan e como o povo dela era perseguido e como ela acabou conseguindo reverter essa situação e acabou virando a protagonista de diversas lendas nesse universo. É uma história bem curtinha, é um conto, né? E esse livro acabou sendo a primeira edição física desse conto. Em todo o resto do mundo só saiu em edição em e-book, né? Edição digital. E, gente, isso aqui é um presente para os fãs brasileiros, sério. É uma história muito bonita, mas eu achei que a Morrigan merecia um pouquinho mais, sabe? De qualquer maneira, eu super me apaixonei pela história, sou apaixonada pelo Morrigan e também com o casal dela aqui, que aparece aqui. E
eu só posso recomendar para vocês que conheçam essa história. Vocês podem muito bem começar por esse livro, para depois ir para The Kiss of Deception e os outros 2 livros. Mas também esse livro não tem ordem, sabe? Tu pode ler a hora que tu quiser. Então, recomendo muito, leiam as Crônicas de Morrigan, porque é uma personagem que merece ter a sua história compartilhada por todo mundo. A minha última leitura, então, de novembro foi Ghost World, do Daniel Clowes. Eu não conhecia esse autor e eu acabei descobrindo que essa é uma HQ super conhecida, super renomada. O Daniel Clowes também é um dos quadrinistas mais conhecidos do mundo todo e eu, bem tapada, não sabia de nada. Mas agora, finalmente, estou conhecendo o trabalho dele e fiquei encantada. Essa edição saiu pela editora Nemo e é uma edição especial de 20 anos, então essa história aqui, ó, já tem muito tempo. E aqui a gente vai conhecer 2 personagens que estão ali naquela fase, deixando a adolescência e indo pra vida adulta, né? Onde a gente se sente um pouco perdido, não sabe muito bem o que faz da vida, quais são os planos pro futuro, qual faculdade seguir, qual carreira seguir. E aqui a gente vai ter diversos questionamentos muito relevantes, que são questionamentos que eu fiz nessa época e provavelmente todas as pessoas fizeram e que continuam fazendo, porque eu acho que pensar sobre o futuro e o que nós vamos fazer sobre a vida é uma coisa que a gente está sempre se questionando, sabe? E nessa fase, principalmente, é uma pressão muito grande. E tem gente que acaba se frustrando com as decisões, acaba escolhendo um tipo de profissão e depois no meio da faculdade descobre que não era aquilo que queria fazer e acaba trocando de curso, enfim. E isso tudo acontece também na década de 70, eu acho que é um retrato bem interessante que o autor aborda aqui dentro. Então a gente vai acompanhar algumas coisas da cultura pop daquela época aqui acontecendo, e eu achei isso muito legal também. Toda a graphic novel vai ser em preto e verde água, assim. E no finalzinho dessa edição, por ser uma edição especial, a gente vai ter alguns extras sobre a história dessa dupla, então, desde que ela foi criada até hoje. Isso aqui já virou filme, tá? Tem uma adaptação cinematográfica. E essa personagem, a loirinha aqui, que aparece aqui atrás, ela foi interpretada no cinema pela Scarlett Johansson. E eu fiquei, assim, super passada quando eu descobri isso. E deixa eu tentar mostrar aqui a foto. Ó, aqui, ó. Aqui tem a Scarlett Johansson e a outra protagonista, que é uma atriz conhecida também, só que agora eu não me recordo o nome dela. Aqui tem todos os extras sobre toda a trajetória dessa história e, enfim, é uma história muito legal que eu recomendo pra vocês. E essa personagem aqui, gente, é sensacional. Ela é aquele tipo de personagem que todo dia ela tá de uma forma diferente. Ela tem a personalidade muito forte e tá sempre com um cabelo diferente e buscando coisas novas pra ela. E eu fiquei muito apaixonada. Agora eu quero conhecer aquela outra HQ do autor que também saiu pela Nemo, que é Paciência, que tem um traço bastante parecido com esse. E eu super recomendo pra vocês, principalmente essa edição que tá muito bonita. Conheçam esse mundo aí de Ghost World e todos os questionamentos profundos que ele traz numa história tão simples, mas ao mesmo tempo tão real, sabe? Tão da nossa vida, do nosso cotidiano. Essas foram as minhas leituras, então, de novembro. Foram 2 HQs, alguns livrinhos mais curtinhos, mas mesmo assim eu tô super feliz com elas. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, me dá um like para ajudar a divulgação e até a próxima. Tchau!